Ó, já quero começar te dando o recado, hein? Seguinte, nessa próxima segunda-feira, dia 19, agora às 8h20 da noite, eu vou dar uma mentoria que se chama Novo Horizonte. Nessa mentoria, nós vamos fazer juntos uma prática que é potentíssima e é uma das principais práticas do meu treinamento, a Conquista da Paz. E ela vai durar cerca de 40 minutos. Eu vou fazer com você ao vivo para que você não só saiba, não só entenda, mas também sinta o que é uma verdadeira transformação e como você pode ser o agente de mudança da sua vida. Essa é uma prática muito poderosa. Eu vou fazer ao vivo com você, eu quero que você esteja presente. Então, se você sente que você está sem caminhos, que você está perdida na sua vida, que você não sabe por onde começar, para onde ir, como ter energia suficiente para que você possa iniciar qualquer tipo de processo de transformação, venha comigo nesta segunda-feira agora, às 8h20 da noite, tá bom? O link tá lá na bio aqui do meu Instagram e o valor é um valor simbólico de R$ 67,00, mas que você vai poder adquirir com 30% de desconto, ou seja, no valor de R$ 47,00 e dividido ainda em cerca de 5 vezes, tá bom? É um valor super simbólico para que você faça, para que você viva essa experiência que eu quero dar condições para que mais pessoas vivam esse momento e tenham essa experiência na vida delas, que é uma experiência que eu tenho certeza que você nunca viveu, tá? E são só 100 vagas, apenas 100 vagas. Então, acelera, corre, porque se bobear, amanhã já não vai ter mais, tá bom? E agora vamos começar aqui com esse momento. Pati Lopes, tudo bem? Boa noite. Boa noite, minha gente. Que bom ter vocês aqui. Escrevam de onde vocês estão falando. A Cássia, o Firulando Júnior. Ei, meu querido, a Carol já está aqui. Janaína, o Celso, a Lazinha, a Suzy. Sejam todos muito bem-vindos. Me escrevam de onde é que vocês estão me ouvindo, de onde é que vocês estão me vendo. A Gisele também. Aurélio, sejam todos muito bem-vindos, gente. Olha só, eu vou receber hoje uma querida, uma amiga de muitos anos. Ó, pessoal de Londrina, da terrinha lá de Presidente Venceslau, coisa boa. Ela é uma querida, uma amiga minha já de muitos anos. E nós já nos cruzamos em uma das carreiras que realizamos aqui na Terra, que atuamos aqui na Terra, e agora estamos nos cruzando de novo num outro caminho, num novo caminho em que nós escolhemos aqui para as nossas vidas e mais uma vez um caminho muito bonito, muito harmônico e de muita sintonia. É a Carol Mangin, ela é especialista, ela é terapeuta Theta Healing, ela é especialista em Theta Healing, já trabalha há muitos anos com isso e ela vai dar aqui quase que uma aula para a gente aqui, para que a gente possa entender o que é o Theta Healing, para que ele serve, como acontece a cura dentro do Theta Healing e também como é que você consegue viver dessa filosofia, porque pode ser considerado também uma filosofia o Theta Healing. Como é que você consegue abarcar todas as premissas, todos os conhecimentos, os ensinamentos que o Theta Healing traz. Então, já que a Carolzita está aí, eu já vou adicionar ela aqui para que eu não perca mais tempo falando sozinho. Vamos ver quando ela entra. Vamos ver de onde o pessoal está falando aqui. Ó. Oi, boa noite. É um dia de cada vez. Olha ela aí. Oi, Carol. Boa noite, querido. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? E você? Seja muito bem-vinda ao Eu Sou a Mudança pela primeira vez. Estou muito honrada com esse convite. E muito boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Tá me ouvindo bem? Tô. Cortou um pouquinho ali no meio, perdi umas palavras, mas estamos indo. Não sei se você está no hotel, né? Não sei onde você está hoje. Estou em casa. Tô aqui no. Ah, tá em casa. Ah, tá bom, legal. Vamos lá. Se começar a falhar aqui, eu te aviso, a gente tenta ver aqui se é a rede ou se não é. Fone alguma coisa. Vamos ver se agora Isso. tá bom. E eu já aviso o pessoal aqui. Ah, estão falando que a sua voz está picotando mesmo, um pouquinho. Minha Ó, voz tá. É? tá cortando um pouco. Espera um pouquinho. Às vezes é onde o celular está apoiado. Vamos ver assim. Será que melhora, pessoal? Assim? Deixa eu baixar aqui por assim. Peraí. Para mim aqui melhorou, pelo menos já ouvi a frase inteira. Deixa eu apoiar aqui melhor. Vamos ver se assim.
Melhor, é que eu também improvisada. Em São Paulo eu tenho mais estrutura. Pronto. Melhorou assim? Melhorou, melhorou, agora sim. Então tá bom. Ah, que coisa boa. Carol, estou muito feliz de te receber aqui. E eu me dei conta só agora que eu estava fazendo a apresentação ali de que é a segunda vez, né, nos caminhos profissionais que nós nos cruzamos, né, a primeira vez na nossa carreira artística e agora aqui como terapeutas. E que lindo, né? Duas carreiras tão bonitas e tão sincrônicas também, né? Que tem a ver muito com o ser, com o sentir, né? Com certeza. São dois propósitos, né? Eu falo que a vida ela é cheia de propósitos. E com certeza naquele momento nós estávamos também num propósito muito legal e nos encontramos, foi um encontro maravilhoso. O carinho continua, a admiração, mas foi uma feliz surpresa ver você nesse despertar, né? E tocando tanta gente, tantos corações. Você chegou aí de uma forma muito potente. Isso deixa muito claro para mim que é um momento divino, que é um grande propósito da sua vida mesmo, uma missão que você veio realizar. É, sabe que a gente vai falar um pouco disso também, né? Mas sabe que eu, por muitas vezes, ainda me questiono, né? Será que é esse o caminho? Será que eu estou fazendo, né? Será que eu estou percorrendo o caminho certo? Será que eu estou fazendo da maneira correta? Mas aí quando os resultados vêm, as coisas começam a fluir e começam a aparecer, aí eu falo, não, é isso aí, tá tudo certo. E não que dependa só do resultado vir, mas também do que eu estou sentindo aqui dentro de mim. E uma das premissas que eu tive para que eu pudesse, inclusive, mudar de carreira, né, e fazer essa migração, né, essa transição de carreira, foi de justamente falar, puxa, se eu não precisasse ganhar dinheiro, eu estaria falando disso? Eu estaria fazendo o que eu faço? E eu falei, caramba, eu estaria. Porque aí quando eu comecei a perceber que no meu Instagram pessoal eu já fazia isso. Eu praticamente não conseguia postar sem que tivesse uma mensagem, sem que tivesse um ensinamento por trás, alguma experiência minha por trás. E aí foi quando eu entendi, falei, ah, olha só, eu já fazia e não percebia. Exatamente. Acho que é bem assim. O propósito ele sempre está relacionado com isso, exatamente o que você falou, né? Assim, se eu tivesse tudo no mundo, eu faria isso de todo o coração, se não fosse a questão da necessidade financeira, da estrutura, faria. Isso já é um sinal de propósito. O outro sinal é quando as respostas do universo, ou seja, o reconhecimento, o feedback, essas coisas começam a surgir, né? Porque são sinalizações também do universo que você está no caminho certo. O universo tem uma economia perfeita e quando a gente começa a atuar no nosso propósito, disponibilizando isso para ajudar mais gente, esses Opa, a vetores. Carol travou um pouquinho aqui para mim. Não sei se para vocês travou também. Um minutinho, Carol, que você Peraí, então. congelou aqui. Eu vou, eu Agora vou, tá, eu vou fazer o seguinte, vou pôr no 5G, talvez seja a internet. Peraí. tá bom. Vamos aguardar então. Pessoal, ó, já aproveitando então enquanto a Carol tá mexendo ali na internet dela para que a gente fique numa conexão melhor, quero dizer para vocês que vocês já podem mandar perguntas aqui se vocês quiserem, tá? Tem a caixinha de perguntas também, vocês podem mandar ali na caixinha de perguntas. Ou então, se quiser aguardar mais para o finalzinho, eu vou abrir também para perguntas, mas se a gente vê que passa uma pergunta interessante aqui, eu estou sempre de olho aqui no chat, eu já vou também trazer aqui para nossa conversa, tá? Então, participem. E, aliás, para quem já ouviu, já entendeu, já gostou do assunto e tudo mais, já faz o seguinte, aperta no aviãozinho ali, já escolhe aí 4 ou 5 pessoas que vocês veem que tem sincronia, que tem sintonia com esse assunto que a gente está trazendo. Vamos ver, peraí. A sua. A minha deu uma travada aqui agora, pareceu que estava sem conexão, mas agora acho que Ah, voltou. vamos enviar amor para essa internet. Exato, exato. Geralmente é isso que acontece, a gente está mexendo com energias aqui, as energias realmente vão transitando, né? E acaba que acontece isso também. Então, gente, como eu estava falando, vocês podem também aí compartilhar, tá? Esse momento, essa live aqui, escolhe 4, 5 pessoas que têm sincronia aí e vamos compartilhar, tá bom? Quanto mais pessoas estiverem aqui, mais pessoas vão se beneficiar e mais a gente acaba agregando na vida de outras pessoas também. Carol, aproveitando já para a gente entrar aqui no nosso assunto e falando que nós falamos aqui, né, de carreira, de mudança, você já trouxe ali numa frase uma informação muito importante, né? E que inclusive às vezes as pessoas acabam se prendendo muito nisso e por conta disso não evoluem ou às vezes não trocam de carreira, ou às vezes não trocam
muitas coisas na vida acabam não substituindo ou mudando, né? Ou seja, acabam ficando com medo da mudança. Que você falou assim, a gente desempenha, né, muitos papéis aqui na vida, né? Foi mais, não necessariamente com essas palavras, mas foi por aí. E, e às vezes falta um pouco dessa consciência para as pessoas, delas entenderem que não é porque elas de repente se formaram numa carreira e já têm uma longa carreira dentro de alguma área, que elas não podem migrar para uma outra área, assim como um próprio estilo de vida, né? Poxa, eu tenho um estilo de vida há tantos anos e acha que não pode migrar para um outro estilo de vida, assim como a própria crença, né? A própria religião, enfim, diversos pontos, diversas fatias da nossa vida aí, as pessoas têm essa crença de que às vezes não podem mudar, né? E é tão importante, né, Carol, a gente mudar. Na verdade, eu sempre costumo trazer assim, a reflexão de que a gente muda diariamente. As células do nosso corpo mudam, né? Tem partes do nosso corpo que mudam diariamente. A gente sempre está crescendo, desenvolvendo, está sempre trocando, sempre em ciclos. E olhar para isso já nos faz entender o quanto é importante essa mudança, né? Mas muita gente se enraiza nesse lugar e tipo, não quero mudar, não quero transformar, quero continuar aqui nesse lugar que ainda é confortável, né? Como que é essa visão assim através do Theta Healing para quando a gente fica muito enraizado no mesmo lugar? Então, é assim, nós somos seres humanos, né? E o nosso aparato biológico, ele foi fabricado para perpetuar a espécie, sobreviver e reproduzir. Então, tudo que for confortável e seguro, a sua mente quer manter, ainda que te traga dor, ainda que te traga estagnação. Então, a sua mente ela é formada por muitas crenças, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as crenças limitantes, que é a base da técnica. E, e é natural que o ser humano se fixe aonde está confortável e onde de alguma forma está seguro, mesmo que isso cause sofrimento. Mas a gente tem que pensar que exatamente o que você falou, a própria consciência do corpo também é evolutiva, né? Tirando as células do neurônio, do coração, as outras células elas estão sempre nascendo, morrendo, recriando, o seu corpo está se transformando. E o homem, se você pensar em história, ele está em evolução, em constante evolução. Então, é um grande desperdício, se a gente for olhar com consciência, né, com o coração aberto, é um grande desperdício a gente ficar fixado ali. Mas como é difícil, às vezes, a pessoa quebrar essa estrutura toda onde ela montou a sua vida, as suas crenças, né? E sair disso. As pessoas têm muito medo do desconhecido. Então, por isso que o Theta Healing, ele vai trabalhar nas crenças limitantes que estão impedindo que você veja que talvez seja um momento, sim, de repensar, de mudar, de mover adiante e liberar essa ideia de que o que eu fui, né, se eu mudar, vai deixar de ser. O seu propósito hoje, por exemplo, que é maravilhoso, ele não aconteceria se você não tivesse todo esse background que você traz, né? Então não é matar o passado e falar aquilo, não, tudo faz parte de um percurso, de um flow, né? Então o Theta, todas as pessoas, gente, entendam, todos os seres humanos com maior ou menor nível de consciência são almas divinas, são almas lindas, brilhantes, que vieram aqui com um propósito. E o seu coração sabe o seu propósito. O problema é que a mente tem crenças, né, que impedem que a gente acesse esse propósito. Basta mexer um pouquinho nisso, e a gente faz muito isso no Theta Healing, né? Olhar para essas crenças, entender quando foram construídas ou herdadas e para que elas estão nos servindo, no sentido da segurança, que a gente não quer abandonar. E aí, ensinar para a mente que dá para manter os ganhos fazendo diferente. Então, é um constante mover adiante mesmo, é um constante buscar com graça e leveza, a gente diz, o seu melhor potencial, né? Desapegando daquele passado, mas honrando, entendendo que ele faz parte. Então, hoje na minha carreira de terapeuta e instrutora, que eu estou muito encontrada, muito feliz, que é um propósito que eu vivo hoje, é o meu momento divino, eu não teria o que eu tenho, assim, de entendimento, de forma de expressar, de forma de divulgar, se eu não tivesse trabalhado com moda, com eventos de festas e como atriz. Né? Tudo isso faz dessa Carol hoje, né? Eu não abandonei. Então as pessoas têm que entender que não é abandonar o passado, é acrescentar, é crescer. É integrar, né? Eu costumo dizer que a gente avança muito na vida e a gente consegue conquistar uma plenitude, inclusive,
quando a gente entende os nossos movimentos de vida, né, os momentos que nós passamos na nossa vida e o quanto tudo que nós passamos foi favorável para que hoje estivéssemos nesse lugar que nós estamos. E por, ou melhor, ou pior que seja esse momento de hoje, ele também está te servindo de evolução para algo ainda adiante, que foge completamente da nossa criatividade em realizar ou em querer adivinhar o que o universo vai trazer para a gente, o que a vida vai trazer para a gente, né? E eu, até dando um depoimento aqui, também falo que assim, o meu pior momento de vida, o momento onde eu mais me desencontrei de mim, foi o momento que hoje eu dou mais valor na minha vida. Porque foi justamente através desse momento que eu falei, caramba, eu sei, eu conheço tanta coisa, eu já, né, gosto de falar tanto sobre isso, mas eu não utilizo na minha vida. Eu não vivo nesta filosofia, né? Eu não vivo nesta mensagem. Eu preciso viver isso. Eu preciso deixar de dizer, deixar de contar, deixar de falar, deixar de querer aconselhar e passar a viver isso. Até uso um exemplo que essas mensagens lindas que a gente recebe, né, no WhatsApp, no próprio Instagram, enfim, diversas ferramentas aí de mídia social, a gente adora compartilhar, né, inclusive para, às vezes, dar até uma lição no outro, querer dizer alguma coisa, ou realmente querer ajudar. E muitas vezes o primeiro pensamento que vem é, nossa, que linda mensagem, eu queria muito viver isso, mas não é para mim. Né? Pelo menos comigo acontecia muito. E aí, depois de um determinado tempo, que foi quando essa ficha caiu, eu falei, eu não vou mais compartilhar essas mensagens enquanto eu não viver essas mensagens. E aí eu passei a viver essas mensagens que chegavam para mim, as leituras que eu já fazia, os vídeos que eu assistia e tudo mais, comecei a aplicar na minha vida. E foi quando eu entendi que o processo, pelo menos da minha transformação, foi sair do mental e ir para a atitude, né? Conseguir trabalhar isso internamente para eu poder ir na atitude e trazer aquilo vivo para a minha vida diariamente como um treino, como uma repetição. Porque quanto mais a gente repete, né, a gente acaba treinando na vida. Eu costumo dizer que a vida é um treino, né? Tudo que você repete, você está treinando e o treino é uma repetição. Exato. Então a gente tem um monte de coisa que a gente treina na nossa vida inconscientemente e fica ótimo nisso, vira especialista nisso, né? A procrastinação é uma das vertentes aí que a gente, né, muita gente faz isso muito bem. Eu fui mestre nisso, hoje ainda confesso que ainda é um desafio para mim vencer a procrastinação. Mas quando eu entendi que eu precisava começar a praticar outras coisas na minha vida e deixar de fazer aquelas que eu já sentia que não me ajudavam mais, foi quando eu realmente comecei a evoluir e comecei a ter a experiência de cada conhecimento que chegava em mim e de cada transformação que eu vivia também, né? E dessa forma fica muito mais enraizada na gente, né? Muito legal isso que você falou. Quando você diz assim, eu estava lá atrás e de repente eu falava, eu via as mensagens e eu falava, mas eu não consigo, isso não é para mim, mais ou menos isso, né? É É. grande exemplo de uma crença limitante, de um sentimento limitante, né? Mas o seu chamado estava tão forte que você transcendeu, refez, foi lá e seguiu o coração. Mas como é difícil às vezes para muitas pessoas e foi para mim, né? Porque eu não tive essa percepção rápida que você teve de falar, poxa, eu estou achando isso lindo, mas isso não é para mim. Então, o que, que eu posso fazer? Eu não fiz esse que eu posso fazer. Então, eu esperei que um padrão muito disfuncional acontecesse na minha vida para que eu acordasse. É o que a gente fala, crescer pela dor, né? Mas Uhum. esse programa, isso não é para mim, é limitante. E com certeza ele tem uma raiz lá na infância ou até genética que te fez, num primeiro momento, acreditar que isso não era para você, que você não era digno disso, que você não era capaz. Você facilmente transcendeu, talvez não tivessem tantas crenças ou a sua vontade de mudar foi maior. Mas com o Theta, o que, que acontece? A gente tem uma ferramenta para escavar esse lugar e ajudar a pessoa a entender e fazer esse processo de uma forma, às vezes, mais terapêutica, né? Para quem não está Uhum.
virar essa chave e sair dessa procrastinação. Muita gente fala, procrastinação é preguiça, não sei o que. Não é. São as crenças da mente que estão muito assustadas com a mudança, né? E que não se sentem capazes. Então, no meu caso, por exemplo, você me conheceu na época de atriz, né? Eu tinha uma vida muito estabelecida, eu era casada com um homem muito legal, pai das minhas filhas, e eu tinha uma condição de vida financeira muito, muito boa. E quando eu quis separar, enfim, ele não aceitou, a gente entrou num litígio bem puxado e eu acabei saindo de um casamento sem nada, então fui do high pro low, fiquei sem nada, zerada de um dia para o outro, até resolver aquele litígio, passamos por muitas agressões, eu fiquei doente, perdi meu cabelo, eu fiquei com tive um bócio, um hipertiroidismo e fui para um estado de pobreza mesmo assim. Eu não tinha, às vezes, dinheiro para comprar comida, eu contava moeda. Então, uma mulher que tinha iate, que tinha apartamento de 5 suítes, no dia seguinte tinha que pagar aluguel das filhas e brigar na justiça. Foi um caos na minha vida. Eu adoeci fisicamente. Uhum. Na correria de sobrevivência, que esse é o pior. Quando o ser humano sobrevivência. Eu sei que tem muita gente aí que vai se identificar, né? Tá assim, fazendo almoço para pagar a janta e tá na sobrevivência e fala: "Meu Deus, não é isso que eu quero, mas eu preciso desse trabalho para sobreviver e eu tô infeliz". Esse é o pior modus operandi que alguém pode estar na vida, né? É muito Sim. importante. E aí eu entrei em depressão e um dia eu comecei a trabalhar muito, comecei a vender doce para fora, fazer o que eu podia para sustentar ali minhas filhas. E um dia eu pedi para Deus, eu falei: "Deus, olha, eu já mostrei que eu trabalho, eu já mostrei que eu sou forte, mas assim, eu não consigo mais viver para sobreviver. Então, ou me ajuda, me dá uma luz, ou me leva daqui e nem me faz acordar amanhã". Eu dormi chorando com esse pedido de querer morrer. E aí, Uhum. às 3 horas da manhã, entrou um e-mail marketing no meu celular com uma propaganda do Teta Healing que eu nunca tinha ouvido falar. Me chamou a atenção o nome, eu fui ler no site sobre o que tratava, e aí no dia seguinte eu já fui até o instituto, comprei o livro, fiquei louca, porque só na leitura, sem curso, sem nada, eu já começava a perceber, fazer os exercícios e perceber que aquilo estava mexendo. Tudo Uhum. começou a e eu procurei o primeiro curso, mas eu não tinha dinheiro para fazer o primeiro curso. E aí, o meu namorado, na época, estava chegando no meu aniversário, ele falou: "Ah, o que você quer de presente?" Eu falei: "Eu quero um curso de Theta Healing". Ele me deu. E aí, a minha vida mudou completamente. Completamente. Caramba. Eu entrei para buscar cura para as minhas finanças, Aham. saúde, para o meu emocional, e eu acabei encontrando o meu propósito. Então, às vezes a gente encontra com essa inteligência que você teve, eu não sei qual foi o tamanho do seu sofrimento, ou se foi esse insight mesmo, essa inquietação, ou às vezes as pessoas encontram pela dor, né? E eu acho que o sábio agora é a gente chegar no momento de poder olhar e aprender com amor, aprender com sabedoria, não precisar mais do drama, chegar nesse ponto de drama para poder recriar. Mas também, se tiver no ponto de drama, a gente tem saída. E quando você vê a saída, você fala: Era tão simples, né? Por que eu estava com É. tanto medo? E o mundo é tão abundante". Sim. Eu te ouvindo aqui me identifiquei muito, né, com a minha história também, porque não foi nessa intensidade, mas foi bem intensa também. Até porque, né, cada um vivendo a sua história, cada um sabe da intensidade que é, né? Às vezes quando a gente olha e fala: "Ah, mas ele está sofrendo por isso?" É, Nossa, pelo amor de Deus, mas ninguém sabe o que aquela pessoa realmente está vivendo ali dentro, né? O que está dentro dela. Agora, de tudo isso que você trouxe, Carol, eu quero inclusive reafirmar aqui para o pessoal que está assistindo, né? Gente, é muito importante a gente entender que a gente não precisa esperar chegar o fundo do poço ou esperar chegar um momento desse da vida em que nos coloca numa situação muito limite, né, ou numa situação de muito estresse para que a gente desperte. E esse é um lugar que às vezes é muito perigoso, inclusive. Eu já tive esse momento da minha vida de achar que precisava acontecer na minha vida um momento muito fora da curva, muito fora da caixa para que eu pudesse ter o meu despertar. E é perigoso por quê? Porque quando a gente coloca uma ideia na nossa cabeça, por mais que a gente não fique muito, não seja muito fixa aquela ideia, mas a gente fica trabalhando muito esse tipo de ideia na nossa cabeça, a gente acaba agindo de forma na nossa vida que vai trazer exatamente essa circunstância que a gente, na verdade, não quer, né? Mas a gente, em algum lugar, acaba desejando isso. exato. Então, é importante vocês terem muita consciência de que
independentemente do que você está vivendo hoje, tá? Já existem caminhos, os caminhos não são tão complicados. Eu não vou dizer que são fáceis, porque ser fácil e ser simples é diferente, né? Ser simples é porque os passos são muito entendíveis, é muito prático de você entender o que é que você precisa fazer. Mas cumprir esses passos não é tão simples, ou melhor, não é tão fácil assim. Então, é simples, mas nem sempre fácil. Agora, existe, é possível. Né? Milhares de pessoas já se beneficiaram tanto do Theta quanto de outras técnicas, de outras práticas. E é importante que você, que está num momento difícil de vida hoje, tenha essa consciência que você não precisa entrar num buraco, para que você busque ajuda e para que você encontre um caminho. E às vezes, pode ser que demore para você encontrar esse caminho. Pode ser que você tente uma alternativa, não dê certo, tente uma outra, não dê certo. Eu tentei diversas alternativas. Eu passei por, nossa, troquei de religião diversas vezes, fiz terapias alternativas aos montes, aos baldes, fiz práticas inúmeras, mas eu me descobri num caminho, que é no caminho da meditação, que é no caminho da visualização, que é no caminho de um treinamento dessas mensagens, dessa filosofia, desse modo de vida, que é o que eu trago hoje no meu treinamento, que se chama Conquista da Paz, aqui para quem me conhece no meu Instagram. A Carol se encontrou num outro caminho, que foi no Theta Healing, né? Então, é importante que você entenda, e ela, assim como ela acabou também de relatar, ela também buscou muitas outras coisas antes, ela também passou por diversas dificuldades, mas teve um momento que ela falou, eu preciso dar um jeito nisso aqui, chega. Olha que interessante aqui falando, né? Desculpa, que, ó, já estou no buraco, estou tentando ayahuasca. Então, Márcia, esse conselho fosse bom, né? Mas pega se fizer sentido para você. Eu usei ayahuasca nesse momento que eu estava muito deprimida. Eu senti realmente uma força. Foi a primeira vez que eu senti. Eu sempre acreditei em Deus, mas foi a primeira vez que eu senti Deus. Mas eu te falo uma coisa, eu também conheço muitas pessoas. Se você tem uma tendência se você tiver alguma tendência aí familiar, genética, né, Distúrbio, né? Algum distúrbio psicológico, mental. potencializa esquizofrenia, então assim, são coisas que às vezes são caminhos rápidos para sentir no desespero, mas às vezes podem ser um pouco perigosos. E hoje, depois que eu conheci o Theta Healing e que eu fiz a meditação do Theta e que cada vez eu me conecto mais profundo com Deus, eu digo que hoje, se eu pudesse aconselhar, o Theta Healing sem qualquer substância, você acessa os mesmos canais, só que de uma forma extremamente segura, né? Sem precisar desses indutores. Então, fica aí um convite para você conhecer, e se der tempo, depois no final, a gente até pode fazer aqui uma meditaçãozinha rápida, que ela é bem fácil e simples para levar nesse estado, ou também tem lá no meu canal do YouTube. Mas, ou outras alternativas, porque tem muitas formas de você se conectar com Deus. Ele não está distante, ele não está fora, né? E as soluções estão todas dentro. Então, às vezes, é muito mais fácil você buscar por uma terapia de autoconhecimento, por meditação, desenvolvendo amor próprio, a usar esses recursos que às vezes podem desviar a gente do caminho. Também conheço muitas pessoas que entraram, né, nessas. Eu não falo contra, porque eu tive muito benefício com isso naquele momento, foi muito bom, mas às vezes você corre o risco, por exemplo, de descuidar, muitas pessoas entram nisso e descuidam do lado material, porque também tem muitas crenças, né, de que o espiritual e o material não podem andar juntos, e eu acredito realmente que para o nosso desenvolvimento espiritual acontecer, nós temos que nos situar aqui na estrutura, nós estamos numa vida de matéria, e não dá para ficar em transe para entrar, a gente pode entrar em contato com Deus o tempo todo, em sã consciência, tá? Então, você vai sair do buraco se você se conectar com o seu coração, pode ter certeza. Exatamente. E é importante observar também, desculpa, eu perdi o nome dela, mas subiu. É importante você observar também qual a postura que você está colocando diante da vida, né? Porque quando você escreve, por exemplo, eu estou no buraco, pode ser que exista um vitimismo aí, né? Que é um lugar onde você às vezes se coloca muito como, nossa, tudo acontece comigo e eu não sou responsável por nada. E quando a gente entende que, na verdade, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, esse papel muda automaticamente e a gente começa a agir de uma forma muito diferente na nossa vida.
E uma coisa que eu aprendi com essas diversas buscas que eu tive, e eu, assim como a Carol também, não recrimino nenhuma, acho que todas elas são experiências e todas elas em algum momento me ajudaram a dar alguns passos adiante. E já tomei a ayahuasca também. E foi uma experiência também incrível, linda, tomaria de novo, mas eu também encontrei um outro caminho em que eu considero que não, hoje eu já não preciso mais. Mas o que eu entendo muitas vezes dessas buscas é que a gente fica muito em busca de uma resposta externa, de uma resposta pronta, ou de que nós vamos ter um insight, uma luz em algum momento que vai vir e vai resolver a nossa vida sem que a gente precise nos dedicar a ela. E a minha maior descoberta foi justamente que não. Eu preciso me dedicar para a minha vida. É a minha vida. Eu preciso me dedicar para ela a todo instante, a todo minuto, a todo segundo. Eu falo muito para os meus alunos, eu sou uma pessoa que assim, eu vivo o autoconhecimento a cada segundo. Eu estou aqui conversando com vocês e eu estou me auto-observando. Como é que eu estou reagindo, se eu estou nervoso, se eu não estou, se eu estou escutando a Carol, se eu estou pensando em outra coisa no que eu vou dizer, se eu estou lendo os comentários. Então, a todo momento, eu estou aqui presente, me sentindo, estou sentindo o meu pé, estou sentindo o vento batendo aqui, estou ouvindo o meu cachorro ali fora, estou sentindo o meu fone incomodando um pouquinho desse lado, mas também estou aqui na minha auto-observação. Como é que eu estou nesse momento? Qual é o meu estado nesse momento? E qual é o melhor estado que eu preciso estar neste momento? Então, às vezes a gente fica com receio de falar que é um trabalho, porque trabalho remete a esforço, mas é um trabalho mesmo. E o trabalho não precisa ser um esforço. Né? Acho que a Exato. Carol É mais pode falar. que vem, né? Que o trabalho é Exato. pesado porque são anos e anos. As crenças, elas estão em 4 níveis. Isso é uma novidade que o Teta traz, né? A gente fala, tem muitas modalidades que estão falando de crenças limitantes, porque realmente são as crenças que estão limitando de você viver a sua potência. Uhum. A partir desse princípio, é um trabalho constante, a vida é trabalho. Não veio aqui a passeio, tá bom? Porque se a gente É. faz essa vida a passeio, vai ter que voltar, né? Para fazer de novo, repete o ano. Então, assim, É verdade. crenças, para a gente ter a dimensão de como o buraco é fundo, elas estão em 4 níveis, tá? A gente tem crenças primárias, são todas as coisas que você acreditou lá na primeira infância, quando a sua mente estava constantemente em teta, nessa frequência que a gente usa no Theta Healing, que é a frequência da hipnose, é a frequência da reprogramação mental, é a frequência do subconsciente. Então, você tem criança em casa, saiba que até os 8 anos de infância, a atividade mental, o cérebro do seu filho, ele está com uma frequência predominante teta, por isso tudo é muito mais gravado nessa fase. E aí, essas a gente chama de crenças centrais e primárias. Tudo que você acredita e sente, desde as primeiras percepções no útero, do começo da sua vida aqui, né, até os dias de hoje, são crenças centrais primárias. E geralmente elas ficam mais fortes na primeira infância. Só que você tem também crenças genéticas, né? Tem um livrinho muito legal que eu gosto de recomendar, que é de um cara maravilhoso, chamado Bruce Lipton, chama Biologia da Crença, né? Um médico, É incrível. E tem a maravilhoso, palestra dele no YouTube também, gratuita, viu, mas gente? e assim, isso é muito legal porque o Theta é uma modalidade que une conceitos da ciência, da física quântica com a espiritualidade. É um momento, acho que hoje, tantas terapias magníficas estão aparecendo, porque hoje a gente já tem acesso a conhecimentos que provam que essas coisas não são mero esoterismo, né? Tem fundamento na biologia, tem fundamento na física quântica. Então, se torna, virou uma experiência lógica. Uhum. E o Bruce Lipton fala da biologia da crença, né? Então, esse nível genético de crenças que a gente traz são, por exemplo, coisas que seus ancestrais até 7 gerações para trás, né? Pai, avô, até 7 gerações para trás, eles acreditaram, porque naquele momento foi importante para eles. Isso não muda o seu DNA, mas é acrescentado como informação num campo de energia chamado campo morfogenético que fica ao redor do seu DNA. Então, por exemplo, às vezes chega um paciente para mim que tem questões de obesidade. Ele não consegue parar, não consegue parar, tem que comer até o fim, por mais que ele esteja satisfeito. E nunca faltou comida à mesa desse paciente. E quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe que tinha um ancestral dele que passou fome no Holocausto. E para ele foi importante acreditar que ele tinha que comer até o fim, porque ele não sabia quando viria a próxima refeição.
Isso gerou um imprint tão forte que passou, foi acrescentado como informação no campo morfogenético da célula. Então, quando esse descendente nasce, ele nasce com esse programa, é como se fosse um programa de computador, a sua mente é um computador. Ela nasce com esse programa, eu preciso comer tudo até o fim por sobrevivência. Então, a gente vai falar que é limitante aqui, para aquele ancestral, salvou o cara. Mas a gente não precisa mais, e a gente está reproduzindo isso automaticamente, criando disfunções nas nossas vidas, simplesmente porque tem que, às vezes, olhar um pouquinho para trás, entender e ressignificar. Esse é o campo, mais ou menos, onde as constelações familiares trabalham, né? Eu trabalhei muito tempo com constelações, depois eu fiquei no Teta porque eu senti que o conhecimento é um pouco mais abrangente ainda. Depois a gente tem as crenças, além das primárias e genéticas, temos as crenças históricas, que são de ancestrais mais antigos para trás das 7 gerações e também do inconsciente coletivo. Por exemplo, no inconsciente coletivo, você tem uma crise, a televisão te bombardeia que o país está em crise. O que é uma crise? Você não tange a crise, é uma ideia coletiva. Quantas pessoas crescem enquanto o país está em crise, né? Você entra nessa crise quando você pega por ressonância. Então, isso é uma crença coletiva. Crenças, por exemplo, de religiões, que só os pobres entrarão no reino dos céus. Às vezes você nem sabe que você tem, mas você pegou do coletivo, veio na ancestralidade, e aí você fica lá, que somente racional quer ser rica. Mas você não quer, você quer entrar no reino dos céus. Então, existem programas subconscientes que vão boicotar do dinheiro entrar, ou quando ele entra, ele logo sai, porque você quer ir para o reino dos céus e nem sabe. E você tem crenças de alma, então, muito profundas, que são crenças já de outras existências de destacamentos da sua alma nesse tempo, espaço, e que você já traz a nível de alma esse modus operandi. Então, a gente tem que trabalhar em todos esses níveis para a gente poder chegar lá no finzinho e ressignificar e co-criar uma vida completamente diferente, abundante e saudável. Carol, e falando disso, né, das crenças, né, eu entendo que como que elas acabam, né, a gente acaba dizendo que assim, aquilo que a gente não quer, a gente acaba atraindo, né, e de que a gente fica trabalhando muito, pensando muito em alguma coisa, a gente também acaba atraindo aquilo para a nossa vida. E acho que a crença, ela age exatamente nesse lugar de trazer, a partir de algo que a gente acredita, mas que às vezes a gente nem tem consciência que acredita naquilo, forma-se um pensamento que, na verdade, é um julgamento diante daquela circunstância que está se apresentando para você, né? E aí, a partir daquilo, neste sentimento que a crença também gera em você, você vai agir. Então, por exemplo, colocando, né, uma pessoa que tem uma crença de que ela não é merecedora. De repente, ela recebe uma oferta de trabalho e ela acha que ela não é suficiente para aceitar aquela oferta. Ou ela fica tentando colocar outras coisas antes de aceitar aquilo e quando vê ela acaba perdendo aquela oportunidade. Ou seja, a maneira com que ela vai agir na vida é o que vai trazer, né? Ou seja, o resultado que ela vai ter é de acordo com da maneira que ela age na vida dela, né? Exato. Eu falo que assim, o universo, ele entende tudo ao pé da letra do seu sentimento e não do que você quer programado na sua mente consciente, né? Então, assim, pensamentos geram ondas elétricas, sinapses, passa eletricidade aqui que dá para acender uma lâmpada. Sentimentos geram ondas magnéticas. O que atrai? Magnetismo. Magnetismo, Né? ímã, exato. Exatamente. Por isso, quando a gente lê uma aura, a parte do coração é muito maior, porque aqui é campo eletromagnético. Então, eu posso ficar. Tem o filme do Segredo, por exemplo. Foi muito legal o filme do Segredo, porque ele inaugurou uma consciência coletiva que permitiu que hoje a gente fosse um pouco mais profundo. Mas esqueceram de te contar um segredo. Não é você ficar pensando positivo, pensa positivo, pensa, você tem que sentir positivo. Mas você não vai conseguir sentir positivo se você não tirar os bloqueios que te impedem de sentir positivo, né? Você precisa criar receptores celulares. E você cria receptores celulares quando você entende aonde isso começou e como você pode reprogramar e depois instala essas programações de receptores celulares. Então, se eu tenho o universo, ele entende ao pé da letra. Então, se eu vibro, é igual uma plantinha, onde você põe, cresce. Então, se eu
penso, tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo, o universo não está me castigando, mas ele está me dando aquilo que eu acredito, medo. Então ele me dá mais situações para sentir medo. Ah, eu tenho dedo podre, só arrumo homem ruim, só arrumo ruim. Eu tenho dedo podre, o universo manda mais situações para reforçar para você que você tem o dedo podre, né? E aí, por que eu tenho dedo podre? Ah, porque eu não me sinto digna e merecedora de ter uma pessoa legal. Mas por que isso? Ah, porque a minha mãe também foi assim. E aí, vai lá atrás, vai buscar até reprogramar. Mas o pior que acontece é o meio do caminho, Elô, que isso também é outro ponto. Além da gente estar atraindo o que a gente sente e não o que a gente quer, né? Então, não adianta pôr a foto lá da Ferrari todo dia e ficar olhando e achar que ela vai aparecer. Você tem que sentir tudo isso. Uhum. E ir para a ação também, ok? Tem que ir para a ação, porque às vezes a sua mente ela se satisfaz com a fantasia. Os hormônios que ela Exato. fantasia são os mesmos de quando você realiza. Então, você fica fantasiando muito ali, você está satisfazendo a sua mente e depois você procrastina e aquilo vira um sonho distante, né? Então, tem a questão da ação. Mas tem mais uma coisa que é importante que a gente vê, que não é só encontrar a crença raiz, onde isso começou, e mudar o sentimento. A gente tem que entender que nesse percurso todo que você limitou sua vida, o seu subconsciente, em vários níveis, recebeu ganhos, ganhos secundários. Então, às vezes, uma pessoa está doente, racionalmente ela quer curar a doença, mas o subconsciente não quer abrir mão da doença. Por quê? Ah, porque quando ela ficou doente, ela se permitiu descansar. Quando ela foi doente, ela recebeu um benefício do governo. Quando ela ficou doente, o marido que estava se separando resolveu ficar em casa e cuidar dela. E aí, Os filhos deram mais atenção, né? então a gente começa a entender que a gente está criando tudo. E a gente não está criando tudo só com a nossa mente racional. A sua mente consciente, essa que escolhe, ela só comanda 10%. Né? O problema é que está governando e mandando a comunicação para o universo e co-criando a sua vida e todas as respostas que você dá para os estímulos internos do organismo e externos do ambiente é o sub. O subconsciente governa 90%. Então, a gente precisa trabalhar nele para entender ganhos secundários, crenças raízes, que são. Não é qualquer crença limitante que você tem que tirar, é a raiz, é o ponto de origem, que às vezes está lá no ancestral, às vezes está no útero, né? E aí sim, ensinar, reprogramar essa pessoa que ela já pode, já é capaz, já é digna, que se naquele momento ela acreditou que precisava ficar doente, porque quando ela era pequena, a mãe só dava atenção para ela quando ela adoecia, né? E aí ela acreditou nisso, que agora ela já pode receber atenção, já sabe como ter isso sem precisar adoecer. Então são várias reprogramações em vários sentidos, não é só trocar a crença. Não é só uma hipnose que troca a crença. Você tem que entender todo esse contexto. Por que, que a pessoa está criando essa realidade, essa doença, essa disfunção, essa falta de dinheiro e o que quer ter. Sim, exatamente. E tem uma coisa, né, Carol, que eu percebo, assim, ainda mais agora trabalhando nessa área e vejo muito nos alunos, que é a nossa dificuldade em sentir, né? E porque justamente desde pequenos nós somos condicionados a não sentir, né? A nos preocuparmos com o sentimento do outro, mas não com o nosso. Então, desde quando a gente ia para a igreja, né? Não, tem que obedecer não sei quem, que Jesus está olhando, Deus está olhando e vai te crucificar, vai fazer você pagar seus pecados. Não, porque ó, presta atenção no que você está fazendo para não sei quem. Não, você tem que se manter bonitinho, arrumadinho para não sei quem, tem que tratar bem, né? Ou seja, sempre respeitar o outro, sempre olhar pelo outro, sempre cuidar do outro e sempre tomar cuidado, né, com o que o outro vai sentir também. Agora, em relação a gente, ninguém vem e diz, né, na nossa primeira infância ali, olha, cuida de você, se acarinha, se abraça, se respeite, escute o que você está sentindo aí dentro, né? E quando o tempo vai passando, a gente vai justamente levando a nossa vida toda para fora. Né? Então, um dos pontos que eu trabalho muito no meu treinamento justamente é o sentir, que foi o meu principal ponto também de transformação, que é trabalhar como é que eu estou agora, o que é que eu estou sentindo em relação a aceitar esse trabalho ou não, que é também a nossa intuição, né? Que vem também através do sentir, né? É para fazer esse caminho? É para eu seguir esse lado? É para eu terminar esse namoro? É para eu, sei lá, fazer esse investimento? Né? Diversos aspectos da vida a gente também, e muitas vezes a gente
Tem até aquela famosa frase, né? Eu sabia que isso aqui ia dar errado, porque eu já tinha sentido antes, né? Muita gente acaba falando isso. E essa desconexão entre o sentir e o pensar, eu coloco como um dos principais fatores dessa grande exaustão humana que a gente vive hoje. Porque com a quantidade de informações que a gente recebe, com muita gente dizendo como que a gente deve ser, o que a gente deve pensar, como a gente deve, né, nos portar, o que tem que fazer para crescer, o que a gente vai se desconectando cada vez mais de quem nós realmente somos. E tentando nos encaixarmos em formas, em modelos externos que às vezes não tem nada a ver com a gente. Então fica aquela briga do o meu sentir quer uma coisa, ou seja, o meu ser, a minha alma quer uma coisa, a minha mente começa a pedir outra, porque a humanidade, a comunidade, a família, sei lá, os amigos próximos começam, né, às vezes a exigência do trabalho começa a te pedir outra, mas aqui dentro você está sentindo que não é aquilo. E aí fica nessa briga, né, nesse cabo de guerra, e ainda lutando com as crenças que estão ali no meio, vendo onde é que elas vão tirar proveito de tudo isso, né? E essa eu considero que é a principal questão dessa exaustão humana que existe hoje, né, Carol? Com certeza. Não, para mim esse é o maior problema, o maior desafio da humanidade. É porque a nossa sociedade é uma sociedade que, assim, tá com o chakra básico lá super aberto, super preso na sobrevivência, para se manter aqui, Uhum. né? A mente trabalhando só em função da sobrevivência e da autogratificação. E o último chakra que as pessoas abrem, se é que abrem, vão embora e nem abriram, é o cardíaco, que é o principal, que faz a ponte entre os telúricos e os espirituais, né? Que aí E se ativa o restante, né? você vai com todos os seus chakras alinhados, não tem chakra melhor, chakra pior, todos são os aspectos necessários para a gente se manter, né? Manter o nosso divino na matéria, nessa existência, para que a gente possa experienciar. Se não está tudo alinhado, não vai funcionar, vai dar doença, o corpo reage, né? Vai dar doença, vai dar disfunção na vida, vai dar problema aqui, problema lá. Então é isso, o problema da sociedade é esse, é o cardíaco fechado, é o não sentir. Uhum. Porque você foi acostumado desde pequeno, que você tem que ser bonzinho e calar a sua verdade, que você tem que ser bonitinho e calar a sua verdade, que você tem que ser essa profissão para ganhar dinheiro para sobreviver nesse mundo. E aí, quando Uhum. você se desconectou da sua verdade e já não se encontra mais, né? Exato, exato. E aí chega aquele momento que você fala, não sei mais quem eu sou, eu me doei muito no meu relacionamento e agora tô separada e não sei nem para onde eu vou, não sei qual é o meu nome, não sei onde é que eu moro, não sei o que que eu gosto de vestir, não sei o que eu gosto de comer, né? Porque se desconsiderou esse tempo todo, né? Deixou o amor próprio fechado na caixinha, né? Ô Carol, e falando agora da própria sessão mesmo de teta, né? Como é que é para o pessoal conhecer um pouco melhor, assim, como é que acontece uma sessão de teta, mas principalmente como que é essa conexão que você tem com o paciente? É paciente que vocês chamam? É paciente, né? Paciente, Com, como você quiser. tá, com o paciente Eu, e eu chamo de. Eu vejo o Teta como uma medicina. Eu trabalho em tá, parceria com os, eu chamo de paciente. tá. Então eu queria entender, né? Eu já conheço um pouquinho, mas o pessoal entender de como funciona essa consulta, como é que é, mais ou menos o andamento dela, como é que você se conecta com o paciente para fazer, né, os downloads, fazer, enfim, todas as ferramentas que vocês têm de trabalho. Então é assim, o Teta ele parte do princípio que todas as questões que você traz, seja um problema financeiro, relacionamentos, se você quer manifestar uma alma gêmea, um carro, ou se você quer manifestar a cura de qualquer doença, a gente pode resolver. Por quê? Porque a gente parte do princípio que é você que está criando isso, que está tudo na sua mente, né? Então, Uhum, na sua mente, se você de alguma forma inconsciente investiu determinada energia para criar essa realidade, uma vez que você observe como você criou isso, você pode descriar. Porque a gente trabalha, primeiro que o Teta trabalha usando a energia do que a gente chama fonte criadora de tudo que é. Então, os terapeutas são treinados para entrarem em conexão com essa fonte criadora, que uns chamam de Deus, uns chamam de Jesus, uns chamam de Alá, não importa a religião, a crença, todas são linhas que levam a essa inteligência
que cria e sustenta a realidade. Então, o único pré-requisito para você fazer uma sessão de Theta Healing ou fazer um curso de Theta Healing, que os cursos também são muito terapêuticos, não são só para terapeuta, são para autocura. O único pré-requisito é você acreditar nessa inteligência que cria tudo, não importa o nome que você dê. A partir de... Por que é importante isso? Porque é dessa inteligência que a gente vai trazer os downloads, vai fazer as instalações, tá? Então, a partir disso, é assim, cada sessão o paciente vai chegar e vai trazer o desafio que ele quer resolver na vida dele. Então, o terapeuta vai rapidamente acessar as ondas teta, esse estágio teta que eu falei, né, que é essa conexão, e assim a gente consegue fazer uma leitura intuitiva do campo do paciente. Então, através de uma leitura intuitiva e da questão que o paciente trouxe, eu vou começar a aplicar a principal ferramenta do Theta Healing, que chama digging, escavação, que é uma série de perguntas que eu vou fazendo para o paciente, para escavar na mente subconsciente dele, tá? Essa que está abaixo da mente que faz as escolhas. A gente começa a escavar, 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 até chegar no que nós chamamos de crença raiz. Porque se a pessoa acredita assim, eu não sou digno de amor, isso não é uma raiz. A primeira coisa, a gente tem que pegar a primeira coisa que fez ela acreditar que ela não era digna. Ali está a raiz. Talvez a primeira coisa que fez a raiz disso seja uma rejeição intrauterina, vamos supor. Bom, vamos escavando através de perguntas e ainda que sejam questões ancestrais, o seu paciente vai acessar. Porque a gente vai levar o paciente também para um estado teta e essas perguntas fazem a pessoa acessar no subconsciente, tá? A teta é a hora da hipnose, mas nessa terapia não há transe. O paciente está o tempo inteiro desperto e respondendo as questões. Não há também aconselhamento. Eu nunca vou te aconselhar nessa sessão. A tomar uma atitude, tomar uma decisão, Não, tomar um caminho. não. A gente, através das perguntas, a gente vai escavando e ele vai trazer as respostas. Então, quando a gente chegar nessa raiz, isso já é muito curativo, a pessoa vai fazendo o caminho para trás e vai entendendo por que aquilo foi criado. Aí a gente vai começar a buscar, antes de reprogramar, buscar os ganhos, os aprendizados, os benefícios secundários que ele teve a partir daquela desordem, a partir daquela crença limitante. Aí a gente programar interna, que é a frequência do subconsciente que as crianças estão, por isso vai fixar mais. A gente começa a trazer os downloads e fazer a programação de como ensinar o paciente, como ter esses ganhos sem mais precisar daquela crença. Aí o sistema vai relaxando. O que é um download? É ensinar em 30 segundos para você um sentimento que talvez você não conheça. Por que isso acontece? Primeiro porque o Theta Healing é uma terapia quântica. Então, no momento que o terapeuta está visualizando a energia da crença sendo instalada em todas as células do paciente, isso passa a ter existência. Isso é um conceito quântico, porque se um observador observa, aquilo passa a ser real. Esse é do ponto de vista do terapeuta. Já o paciente, enquanto ele está em teta, no estado do subconsciente, escutando o meu comando e dizendo um sim, me dando autorização verbal, o que está acontecendo biologicamente no corpo dele? Ele está criando novas sinapses, ele está aprendendo um novo registro, que vão dar novas respostas na vida dele. Então, é aquela resposta automática que eu tinha antes, eu tenho outro recurso interno agora. Então, a gente vai instalando como viver sem aquilo, até depois que tiver tudo limpinho, a gente poder substituir aquela crença por uma crença fortalecedora. E aí tem outras ferramentas energéticas que a gente usa, como limpezas e outras coisas maravilhosas que a gente tem de ferramentas energéticas que vão complementando, que são como se fosse a asepsia, o curativo, a anestesia, a vitamina, que a gente vai completando. Tá. Nesse processo do digging, tá? Então, todos os meus pacientes que fazem a terapia, a conclusão é a mesma. Uma sessão de teta é equivalente a muitas. Às vezes eu faço anos de terapia, eu nunca cheguei nesse ponto. É muito rápido, porque a técnica é para escavar mesmo. Então, uma sessão pode curar, algumas sessões pode curar. A cura depende do comprometimento que você tem com a sua cura, tá? Mas é muito rápido. Uma pergunta que surgiu aqui no meio, a Lê Matos perguntou assim: você compara com Deus? Não entendi a ligação com religião. Logo quando você estava começando a explicar, não sei se você falou o Criador, se você utilizou esse termo,
E ela está perguntando se você compara com Deus e se, né, o que tem a ver com religião. Tá, o Theta Healing não tem qualquer filiação religiosa, tá? Mas ele só tem um pré-requisito, que é você acreditar numa inteligência que cria e sustenta a realidade. Então, se o meu paciente chama essa energia de Deus, eu chamo de Deus, tá? Então, se o meu paciente chama de Deus, é dessa energia que eu tô falando. Se o meu paciente falar, eu não acredito em Deus, porque muitas pessoas pegaram ranço da igreja, pegaram ranço de alguma coisa Uhum. se afastam. Mas eles não são necessariamente ateus. Talvez eles sejam somente agnósticos. Talvez eles não deem um nome para isso, mas eles sabem que tem uma inteligência que cria tudo. Agora, se você acredita que o seu corpo maravilhoso, que essa existência incrível, que essa natureza belíssima surgiu do acaso, aí não vai conseguir fazer Theta Healing, tá? Porque as informações que a gente traz são dessa fonte criadora de tudo que é. A gente chama no Theta Healing de criador de tudo que é. Mas a Uhum. maioria das pessoas chama de Deus, então pode, se você tem uma outra religião e você chamar de Alá, vai dar certo também, porque é uma corrente que te leva a essa energia da criação. Então, pra gente não importa a religião, porque tudo é crença. Até Uhum. achar que o Theta Healing é incrível, é uma crença minha, de acordo com a minha experiência. Tudo é crença, né? É uma Sim, crença sim. que meu nome é Carolina. Me chamaram tanto de Carolina que eu acreditei. Que acreditou. Se trocar para Danusa, você não vai se enxergar mais. Então, então, porque eu acredito em um Deus único, Ale, eu também acredito em um Deus único, mas eu também acredito que outras pessoas, outras almas maravilhosas que chamem esse Deus único de outro nome, também acreditam no Deus delas, né? Então, se você tem Sim. um Deus único maravilhoso, você está pronta para fazer o Theta Healing, tá? Assim como, por exemplo, né, eu costumo dar esse exemplo, né? Na China, Deus existe lá também, só que ele tem um outro nome. No Japão, ele já tem outro nome. Na Índia, ele já tem um outro nome, né? E assim é. Então, e a mesma coisa aqui. Não é porque é no Brasil que Deus precisa se chamar sempre Deus, né? E isso não quer dizer que ele é diferente, ele é o mesmo. É só uma interpretação diferente desse mesmo Deus, né? Essa energia de amor puro que cria todas as coisas, que dá existência à vida. Exato, até porque nós somos tão diversos, né? E a própria natureza que ele criou é tão diversa que precisam de diversas linguagens para que esse Deus seja entendido por diversas pessoas em diversos níveis de consciência, inclusive, né? Perfeito. Perfeito. E eu queria te perguntar também, Carol, uma dúvida que eu sempre fico, que é assim, a imagem que é passada, às vezes, do Teta é de que em uma, duas sessões você resolveu o problema e, meu, não precisa mais, um beijo, tchau, segue sua vida. Uhum. E eu queria te perguntar o Teta, ele resolve sozinho a questão ou ele precisa de não só uma aceitação, não só uma crença da pessoa que está fazendo, né, tá sendo consultada, mas também se ela precisa de alguma coisa depois. Então, eu fiz a sessão com você e depois eu preciso manter algum exercício, preciso manter alguma leitura, preciso manter, sei lá, alguma prática ou não? Como que é isso? Ótima pergunta. Então, assim, tem muitas pessoas, eu tenho muitos pacientes aí, não sei se tem alguém aí que já possa falar, que sim, resolvem uma sessão, depende do que você vai trabalhar. Porque às vezes você chega para trabalhar e você está tão pronto e você quer tanto aquilo que só o fato da gente mostrar por que você criou e por que você estava mantendo aquilo ali, a pessoa já sai e já fala: Nossa, tô ótimo, entendi, e vai para a vida. Então, eu falo, meu paciente está sempre alta. Eu não falo, olha, você tem que ficar voltando, fazendo tantas sessões. No entanto, a vida é uma constante cura, né? Nunca uma questão assim, mas se aquela questão, vamos supor que a pessoa veio resolver uma questão emocional, uma questão financeira, uma questão com o trabalho, uma questão de um ressentimento, e você consegue trazer um perdão. Esse perdão é uma cura, né? Se a pessoa sentir no coração dela que, nossa, eu queria tanto perdoar, não conseguia, mas agora eu consegui, porque entendeu definitivamente. Agora, é claro, imagina uma doença física. Você leva anos investindo emoções, investindo toxicidade, seja pela alimentação, por remédios, por radiação e também por pensamentos tóxicos, configurando uma doença. Quando você
vai fazer uma sessão, às vezes você precisa de vários trabalhos para você olhar várias raízes e poder descriar essa doença. Mas vamos entender por que é com o Criador, porque o Criador não tem processos, ele criou tudo, ele criou tempo e espaço. Uma vez que você entenda, a sua mente recria instantaneamente, né? Então tem curas instantâneas, por exemplo, o primeiro paciente que eu tive, uma moça que ela já tinha feito cirurgia espiritual, cirurgia física para varizes, ela era super super cuidadosa com a alimentação, uma moça jovem, fazia esporte, mas ela pegava voos toda semana e tinha que usar aquelas meias compressoras porque ela tinha varizes internas doloridas. Fazer um pacote na primeira sessão, vamos fazer um pacote, eu quero fazer 10 sessões, ok. Na sexta sessão, ela me ligou e falou, eu não tenho mais varizes, eu preciso de meia, não dói mais. E aí ela começou a divulgar isso e aí começou a encher a minha agenda. Então, assim, com outros pode ser mais demorado, outros numa sessão já resolvem. Então, assim, não tem um protocolo, é o paciente que sabe o quanto ele quer continuar. É claro que eu posso olhar para ele e falar, olha, de acordo com o que a gente abriu aqui, eu acho que essa questão a gente também tem que olhar. Vamos fazer mais umas sessões? Está disponível? Mas, por exemplo, o que eu faço hoje numa sessão, eu não perco, porque uma vez que a pessoa entendeu e instalou, aquilo já muda. Então, eu acho que a cura, ela é um passinho de cada vez. Se ela está pronta para sair, em uma sessão você entendeu, você já reorganizou. Se ela não está, você precisa de mais algumas. Então, não tem um protocolo, mas é uma Tá, bem rápida. tá, entendi. Puxa, aqui é muito legal mesmo, né? Tem uma pergunta aqui que o IG é um dia de cada vez, que é a Carlinha, que inclusive é aluna minha. Ela tem uma filha que tem paralisia cerebral e ela está perguntando aqui, com a minha Bianca, como ela não verbaliza por causa da paralisia cerebral, o Teta funcionaria? Sim, aí a gente tem quando a criança é muito pequena, né? Ou quando a pessoa não pode falar, ou um paciente em coma, daí a gente tem outra técnica para fazer com essas pessoas. Então a gente vai fazer uma comunicação com o eu superior. Ela não fala, mas todo mundo tem um eu superior, né? Que é a sua mais elevada, a sua parte multidimensional. E aí é uma comunicação de eu superior com eu superior. Mas nesses casos, o trabalho é feito também nos pais, principalmente na mãe, porque o sistema de crenças aí tem questões muito relacionadas aos pais. Então a gente trabalha com a criança e também trabalha com os pais. Uhum, tá, muito legal. Que bom, viu, Carlinha? Se tiver interesse, então, depois eu passo o contato da Carol, tá? Ou segue ela aí. Então, de forma, os cursos, eles são absolutamente terapêuticos. Enquanto uma sessão, ela trabalha no Enquanto uma sessão trabalha nas questões específicas da pessoa, então a pessoa fala, eu não quero ter trabalho, eu não quero estudar, eu quero que façam em mim, tudo bem. Então, uma Hum, sessão vai trabalhar na questão específica do paciente. O curso, ele trabalha de outra forma. Ele trabalha numa expansão de consciência tão gigante que isso já faz... Você expande tanto a consciência que isso já faz você olhar, no geral, para todas as coisas de uma outra forma muito mais organizada. Então, são uhum. 90% dos meus pacientes acabam virando alunos, porque eles ficam tão encantados e depois querem aprender a técnica. O Theta Healing é uma técnica bem sofisticada, mas ao mesmo tempo muito fácil de aprender, porque a alma já sabe fazer Theta Healing, né? Então, uma vez que você aprende esse passo a passo, é muito fácil você trabalhar com isso na sua vida, mesmo que você não queira ser um terapeuta. Então, tem esses dois formatos de entrar em contato com o Theta: formações, cursos ou a terapia, tá? Tá, muito bom. Ô Carol, e me diz uma coisa, quanto tempo mais ou menos dura uma sessão de teta? Uma hora e meia? Uma hora e pouquinho, assim. Geralmente é uma Tá. que consegue fazer em meia hora. Nos cursos, às vezes, a gente trabalha em menos tempo, em mais tempo, mas eu faço as sessões de uma hora. Quando é primeira, acaba passando um pouquinho, que eu gosto sempre de conversar, né? Mas você, só falar de mais uma coisa. Às vezes, gente, por exemplo, se uma pessoa chegar para mim com depressão, eu nunca, jamais, em tempo algum, vou fazer um Theta Healing, vou falar, está curado para ser um antidepressivo, tá? A gente Uhum, uhum. Nós somos, o ser humano é totalmente químico, tá? E num caso de uma depressão que é química,
Você precisa daquilo até para ficar em pé e fazer a sessão. Então, o Theta Healing não é assim, ah, olha, está curado, larga seu remédio. Não. A Vaiana, fundadora da técnica, pede para que a pessoa vá validar com o médico e sempre faça desmame com o médico, tá? Ainda que Uhum, você uhum. saia se sentindo incrivelmente bem, não vai parar o medicamento. Às vezes uma pessoa Sim, chega falando que tem alguma coisa, a gente faz uma leitura e, na verdade, tudo que ela está precisando é de alguns minerais e vitaminas. Às vezes está faltando alguma coisa e está descontrolando a química, entendeu? Às vezes é crença, mas também tem uma coisa que vai ter que fazer um ajuste. Então, a gente recomenda algumas coisas e pede para a pessoa procurar um médico e olhar aquilo. Isso é o que a leitura intuitiva também permite a gente acessar. Então, é um trabalho que eu faço. Eu trabalho muito em conjunto com médicos, porque graças a Deus, Elan, hoje a nossa medicina está indo para um caminho integrativo. Tem duas, eu vejo que tem dois tipos de médicos, né? Eu sou de uma família de médicos, tenho pai, mãe, irmã, tio, avô, tudo médico. Mas assim, tem dois caminhos para a medicina hoje. Tem os médicos que só diagnosticam, mandam fazer exame, te mandam para especialistas. Esses eu acho que nas próximas gerações estão com os dias contados, vão ser facilmente substituídos, porque a tecnologia avançou muito e as máquinas são capazes de fazer diagnósticos muito mais sofisticados hoje em dia. Agora, uhum, o uhum. médico integrativo, que é o médico que entende que se não olhar para as questões da mente, da alimentação, não adianta só ficar remediando e fazendo o paciente virar um zumbi dependendo de medicamento. Sim. Esses médicos são os do futuro e é com eles que eu trabalho. Quero deixar um beijo pro Dr. Zebalos, meu parceiro, amigo, que eu amo, que é um É, super, a família dele toda fez Theta Healing comigo, e ele é um grande Theta Healer. Ele não faz Theta Healing, mas ele faz intuitivamente, porque ele escreveu um livro aham. falando sobre como que é o livro dele, ele lê Capanha aí, que é maravilhoso, que é um cientista, um médico falando do poder da mente, do poder da cocriação e de como a nossa mente cria doença. É maravilhoso. Lindo, lindo. É muito bonito de ver isso, né? E ver já chegando. Inclusive, esse é um ponto muito importante, gente, para vocês entenderem, que é o seguinte: às vezes, na consciência em que nós nos encontramos hoje, inclusive muito perdidos e desorientados dentro dos nossos problemas, das nossas questões, a gente não consegue enxergar muitas saídas, não consegue encontrar muitos caminhos para que a gente possa sair desse lugar que a gente está. E por conta disso, quando algo às vezes muito inovador ou muito diferente do que a gente está acostumado a enxergar aparece para a gente, a primeira coisa que a gente faz, isso é completamente natural, é dizer, ah, eu não acredito nisso aí não, isso aí é balela, isso aí não funciona, isso aí é papo para boi dormir, né? Mas já é comprovado hoje, cientificamente, né, diversos métodos que trabalham com energia, que trabalham justamente dessa forma que a Carol está trazendo aqui para a gente, e que são realmente muito efetivos na nossa vida. E que podem ser um grande. Pode encurtar o caminho. Eu ia falar um grande atalho, mas eu fiquei receoso de usar o atalho. Mas pode ser um encurtador do nosso caminho, porque a gente acaba utilizando de uma ferramenta tão poderosa quanto essa e tanto outras questões que já existem, e às vezes a gente deixa por pura e simples desinformação ou preconceito, ou até uma preguiça de dar uma pesquisada e saber se isso realmente funciona ou não funciona, e procurar um profissional que seja realmente gabaritado para que te dê um bom atendimento. E é muito importante dizer que às vezes a gente fica muito, eu confio plenamente na ciência, sou um apoiador da ciência, mas tem pessoas que são muito céticas e acabam dizendo, ah, se a ciência não comprovou, então isso não é verdade. E é importante a gente entender que às vezes a ciência, na verdade, no meu entendimento, ela vem para nos mostrar, aliás, para nos explicar muitas coisas que já acontecem e que já existem. E uma prova muito básica é no nosso próprio corpo, né? Diversos estudos são feitos, refeitos e renovados os resultados deles de acordo com o avanço da ciência, de acordo com o avanço do equipamento que a ciência pode usar, com os medidores, com os softwares e tudo mais, para que possa alcançar essa máquina magnífica
que é o nosso corpo. Então, não é porque, às vezes, uma comprovação científica ainda não saiu que aquilo não existe, que aquilo não acontece, ou enfim. E uma prova enorme é justamente o nosso corpo, que, sei lá, de repente, há 3, 4 décadas atrás, tinham muitas coisas que não entendiam ainda sobre o funcionamento do nosso corpo e hoje, somente hoje, conseguem entender. A meditação também é um exemplo muito claro, que há muito tempo diziam, ah, não, isso aí não funciona, não é para nada, até que conseguiram realmente medir as nossas ondas cerebrais e ver, né, o estado teta, o estado alfa, vários estados que a gente consegue alcançar através da nossa mente. Então é importante que vocês tenham consciência disso, para que a gente não fique preso, enraizado numa crença antiga, né, aproveitando falando de crença, de que essas coisas não acontecem, que essas coisas não são possíveis. Agora, para mim, qual é o principal medidor se você deve experimentar um caminho desse, uma alternativa dessa ou não? No seu sentir, aqui dentro. Se você está ouvindo eu conversando, a Carol falando, e isso de alguma forma está reverberando em você e falando, caramba, me interessei, gostei, nossa, me deu um arrepio aqui, nossa, me senti confortável ouvindo isso, nossa, eu expandi, pô, tô interessado. Mas a sua cabeça de repente está dizendo, ah, não, isso não é verdade, ah, mas o que fulano vai pensar o dia que eu falar para ele que eu fiz um Theta Healing? O que fulano vai pensar falar que eu comprei um treinamento do Elan de meditação? O que fulano vai pensar se eu for fazer yoga? Sei lá o quê. Não interessa o que fulano vai pensar, né? Então pense não, sinta o que tá rolando aí dentro agora, você ouvindo a gente falando disso, porque esse já é um grande sinal. Se você deve investir em buscar uma cura nesse caminho ou não, tá? Não fique só no campo da mente, venha para o campo do sentir, porque é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Né, Carol? Exatamente, é isso. Alguém perguntou aqui como saber se tá nas ondas teta. Ó, você entra nas ondas teta todo dia, tá? Sua mente, rapidinho, eu sei que a gente já tá estourando o horário do Elan, né? Uhum. Sua mente, ela tem 5 ondas predominantes e elas estão funcionando o tempo inteiro. Isso é medido por eletroencefalograma, tá? Mas, dependendo da sua atividade mental, você tem uma frequência de onda predominante. Agora, enquanto eu falo e você escuta, a gente está numa frequência predominante beta, tá? A frequência teta é uma frequência que todo mundo acessa quando está indo dormir ou quando está acordando. Ela é mais lenta do que a frequência alfa, do reiki, da meditação convencional. A teta é uma frequência de 4 a 7 ciclos por segundo. Sabe aquele estágio quando você está começando a pegar no sono, que você ainda escuta os sons, mas você já começa a sonhar? Esse limiar entre o sono e o despertar, esse é o teta. Você entra naturalmente todo dia quando está indo dormir e quando está acordando. E o que a gente faz aqui é um treinamento para acessar esse teta desperto e poder executar toda essa terapia. Tá? Eu vi uma pergunta subindo aí também, não lembro de quem que era, perguntando se o paciente sente que ele está em teta. Não é necessário que ele esteja o tempo todo em teta, tá? Mas ele entra por ressonância, ele entra na frequência teta também, porque é isso, teta o que que é? É uma sensação de um profundo relaxamento, onde você permite acessar as informações que estão na mente. Então, se o paciente, por exemplo, está muito... por isso que a gente pede sempre o paciente fechar os olhinhos e fazer a terapia de olhos fechados, porque de olho aberto a gente fica no comando, fica no mental. Então, e aí se ele está muito agitado e não está entrando, a gente vai conduzi-lo numa meditação a teta e aí ele vai ficar nesse estado. Uhum. E você consegue sentir, Carol, se a pessoa está no teta ou não? Sim, Você sim. consegue sentir? Sim, mas o próprio paciente, ele se sente relaxado, às vezes ele está quase dormindo, aí ele fala, acho que eu dormi, mas não dormiu porque ele está me respondendo, esse é o teta. É um estado Ah, entendi. de relaxamento. Mas ainda que eu esteja fazendo e ele esteja só no alfa, não tem problema, a terapia vai funcionar. Eu preciso estar em teta para acessar tudo que eu preciso acessar e para trazer os comandos. E a mente dele vai começar a ressoar no teta. Eu tenho eletroencefalograma, às vezes a gente coloca e dá para medir isso e é maravilhoso. Ah, que lindo, que legal. Nossa, deve ser incrível com como que é? Eletroencefalograma. Eletroencefalograma. Deve ser incrível. Ai, que delícia. Ô, Carol, e me diz uma coisa, essa meditação que você falou de repente a gente fazer, quanto tempo ela tem? A gente pode fazer uns 5 minutinhos. Vamos então? Podemos fazer? Agora, vamos fazer, podemos.
Pessoal, ó, me digam aí se vocês estão a fim de fazer uma meditaçãozinha então de 5 minutinhos, e enquanto vocês vão dizendo, eu e o Carol vamos vender o nosso peixe aqui. Carol, Boa, né? boa. Porque não só de amor nós vivemos, não é verdade? Não, e não é isso. É para qualquer coisa que você faça na sua vida, você tem que ser vendedor. Vamos parar com o preconceito de venda, porque ser um bom vendedor é ter consciência de que o seu produto tem valor. Então, Uhum, bora vender o peixe. boa. Então me diga, Carol, quais são os seus próximos cursos? Se você souber aí as datas todas, eu sei que tem dezenas de cursos, É, enfim. eu dou todos os cursos do Teta, né? Quer dizer, quase todos. Mas agora tá todo mundo me perguntando quando vai ser o próximo DNA básico, que é o curso para os iniciantes, que não tem pré-requisito para quem quer chegar na técnica, né? E que é para autocura e é para também quem quer trabalhar, enfim, para tudo. Então, o DNA básico eu vou fazer a última edição desse ano agora, dia 31 de outubro até 4 de novembro. Fica segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 31 a 4 online, tá? Ele é das 6 da tarde até umas 10:30 da noite, com um horário para você jantar com a família, ao vivo, não fica gravado, porque eu preciso ver o seu trabalho e é muito maravilhoso. E mais informações também entra no meu Instagram, põe no direct, fala com a Helena. A Helena é minha filha, minha produtora, ela faz todas as formações, é uma super terapeuta, também atende e ela pode te explicar tudo o que você precisar. Que mais? E aí eu tenho outros cursos, mas ela pode passar a agenda, porque aí acho que o pessoal que está chegando não conhece o Teta, não adianta eu falar dos outros que são mais avançados, né? E Uhum. isso, e também para marcar sessões, tudo com a Helena lá, é só para o meu Instagram, que a Helena dá todas as informações. E você está super convidado, eu te espero nessa próxima edição. Estarei, gente. Eu vou fazer essa do DNA básico aí, dia 31 de outubro. É nozes. Maravilhoso. Dá um beijo rapidinho que eu tô vendo aqui o nomezinho da Elaine, que saudade da Elaine, ela A tá Elaine tá aqui.